Olá, aventureiros! Antes de embarcarmos na incrível jornada que temos à frente, não se esqueçam de se inscrever no canal Lendas e Rolagens, deixarem seu like e ativarem as notificações. Assim, vocês se manterão atualizados sobre todas as histórias e aventuras que estamos trazendo para vocês. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema fascinante e cheio de nuances: os Guardiões do Limbo, a batalha entre dimensões e destinos entrelaçados. Preparem-se para uma jornada extraordinária, onde revelaremos não somente a complexidade dos mundos ocultos, mas também a luta titânica entre entidades poderosas que moldam nossos destinos dentro de uma tapeçaria rica em detalhes, desafios e profundas sutilezas. Você sabia que, nas narrativas dos RPGs, o conceito de limbo vai muito além de um espaço vazio e desolador? Ele se apresenta como uma camada dimensional cheia de nuances e mistérios, onde não habitam apenas almas perdidas, mas também dimensões paralelas e seres interdimensionais que se entrelaçam de maneiras surpreendentes. Nas mitologias, da grega à esotérica, o limbo é descrito como um espaço dinâmico, onde fluxos de energia e influências místicas estão em constante interação e transformação. Dentro deste contexto intrigante, os Guardiões do Limbo se tornam muito mais que simples sentinelas. Eles são entidades poderosas, incumbidas de regular e monitorar a dinâmica entre as diversas realidades. Atuando como árbitros, eles asseguram que as energias de cada dimensão permaneçam equilibradas, evitando colisões catastróficas que poderiam devastar mundos inteiros e criar um vácuo de caos insustentável. A batalha interdimensional. Em muitas campanhas de RPG, a batalha entre essas dimensões se torna o eixo central da narrativa, envolvendo heróis que buscam salvar suas terras enquanto enfrentam forças caóticas e, em muitos casos, traiçoeiras que emergem do limbo. Os Guardiões desempenham um papel absolutamente crucial nessas interações, desafiando os jogadores a equilibrar decisões morais e estratégicas em momentos críticos. Imagine um cenário vívido, onde um personagem se vê diante de uma escolha angustiante: sacrificar um aliado para adquirir conhecimento sobre um portal dimensional que pode alterar o destino de seus amigos e sua terra. Esse momento não é apenas sobre a vida de um personagem, mas reflete dilemas éticos profundos que frequentemente surgem em sessões de RPG, permitindo que os jogadores analisem e discutam suas escolhas de maneira significativa e envolvente. Os jogadores precisam compreender que, no espaço interdimensional, a realidade é um conceito maleável, sujeito às vontades e ações de inúmeras entidades que a habitam. Uma das ideias fascinantes que podemos explorar é o destino entrelaçado. Muitas histórias de RPG, tanto clássicas quanto contemporâneas, utilizam esse princípio. As escolhas dos jogadores não apenas moldam suas jornadas individuais, mas também influenciam a realidade coletiva que as cerca. Esse entrelaçar narrativo é representado por tramas emocionantes e complexas, onde ações em uma dimensão podem ter consequências diretas em outra, revelando uma narrativa intrincada que não só captura a atenção, mas também desafia os limites da imaginação dos jogadores, levando-os a uma compreensão mais profunda das implicações de cada ação. Uma possível aventura pode girar em torno da busca por um artefato mítico que potencialmente permitiria comunicação com os Guardiões do Limbo. Este artefato poderia ser descrito como uma ampulheta mágica que não somente manipula o tempo, mas também fornece visões de futuros possíveis e alternativas. Essa habilidade alteraria dramaticamente as estratégias e decisões dos jogadores, já que fragmentos dos futuros que eles presenciam revelariam as consequências de suas escolhas, visíveis para eles, mas envoltas em mistério para o mundo ao seu redor. Isso adiciona uma complexidade intrigante à narrativa, tornando cada decisão verdadeiramente impactante e refletindo a complexidade do que está em jogo. Por outro lado, é essencial não esquecer das repercussões que essas decisões acarretam. Essas consequências não ressoam apenas em termos de narrativa. Elas se manifestam nas intensas disputas que ocorrem entre os Guardiões e as forças externas que ameaçam o equilíbrio. Os Guardiões do Limbo podem se revelar tanto aliados quanto adversários, dependendo das interações que os jogadores tiverem com eles e das decisões que tomarem ao longo de sua jornada. Além disso, as ações dos jogadores podem resultar em consequências inesperadas, sempre acompanhadas de um preço, exigindo que todos ponderem sobre o verdadeiro valor de seus destinos.
suas escolhas éticas e o impacto que suas decisões têm nas esferas em que atuam. Assim, a narrativa se desdobra através de uma rede intrincada de consequências e escolhas, desafiando os jogadores a refletir sobre não apenas o que é certo ou errado, mas também como essas escolhas moldarão o multiverso em que habitam. Nos recessos obscuros do limbo, os guardiões, seres antigos dotados de poderes incomensuráveis, enfrentam não apenas ameaças externas que emergem de diferentes dimensões, mas também dilemas críticos que surgem ao tentar manter o equilíbrio entre as realidades. Eles são a última linha de defesa contra o caos e a desordem, e cada decisão tomada por eles reverbera através de múltiplos planos de existência, moldando o futuro de reinos inteiros. Um exemplo marcante é Silan, o Guardião do Tempo, que possui a habilidade única de manipular o fluxo temporal. Em sua incessante busca por preservar a ordem, Silan enfrenta uma escolha angustiante: usar seu poder para salvar um reino ameaçado de destruição ou preservar a linha do tempo, sabendo que qualquer intervenção poderia levar à aniquilação de múltiplas realidades entrelaçadas de maneira intrincada. A ameaça dos Crôncios. Em meio a esse contexto de batalhas interdimensionais, surgem os temíveis Crôncios, seres perigosos cujas missões sombrias consistem em rasgar o tecido do limbo, infundindo sua desordem nas terras de Faerûn. Esses antagonistas são notórios por devastar reinos inteiros com sua influência corruptora, transformando nobres heróis em vilões e vilões em figuras trágicas que evocam compaixão e tristeza. Um exemplo pungente dessa corrupção é a queda de Morwen, uma guerreira virtuosa que, seduzida pela promessa de poder oferecido pelos Crôncios, acaba se tornando uma das manifestações mais temidas do mal que permeia o limbo, uma sombra do que um dia foi. Essa transformação serve como um alerta sobre os riscos da ambição desmedida e das escolhas questionáveis que todos enfrentam em suas próprias jornadas. Dentro desse universo vibrante, conheçam também Eldória, uma terra repleta de florestas encantadas, montanhas imponentes e cidades pulsantes de vida. Neste cenário mágico, reside a antiga ordem de magos conhecidos como os Sábios do Éter, que protegem segredos profundos sobre a interconexão dos mundos. Esses magos frequentemente oferecem assistência vital aos guardiões em sua luta contra os Crôncios. A sabedoria acumulada que eles possuem é considerada a chave para desvendar enigmas complexos que prevêem catástrofes iminentes. Um dos artefatos que eles guardam é o Menia Codex da Provação, que possui a habilidade mágica de identificar o próximo guardião que deverá se levantar, apontando assim caminhos para mudanças irreversíveis capazes de impactar todas as realidades. As batalhas no limbo são intensas e multifacetadas, variando de duelistas ágeis que manipulam a energia caótica a guerreiros armados até os dentes, prontos para proteger o que resta da ordem em meio à tempestade da desordem. Momentos épicos frequentemente são relembrados nos Scrolls de Vitória, uma célebre coleção que documenta a bravura e determinação desses guerreiros destemidos. Contudo, esse registro, que deveria celebrar as vitórias, também revela um lado sombrio. As marcas dessa corrupção emergente começam a se infiltrar não apenas nos corações dos guerreiros, mas também nas mentes dos guardiões, gerando um ciclo vicioso de desconfiança e desespero que ameaça romper as barreiras da esperança e da luz. Rivalidades e alianças. Os dilemas morais enfrentados por cada guardião culminam em um clímax decisivo, quando percebem que o poder dos Crôncios não pode ser enfrentado apenas com força bruta. É fundamental desenvolver habilidades estratégicas e uma compreensão abrangente da complexidade do limbo. Com este novo entendimento, os guardiões começam a buscar alianças inesperadas, forjando pactos ousados com criaturas de outras dimensões, cada uma com seus próprios poderes únicos e perspectivas enredadas na história do limbo. Essas coalizões ampliam o acesso dos guardiões a fontes poderosas de magia e estratégia, desafiando as noções tradicionais de lealdade e moralidade que sempre determinaram suas decisões individuais. Além disso, esses novos aliados podem ter suas próprias agendas, revelando diferentes perspectivas e habilidades que podem ser utilizadas para desafiar os Crôncios e restaurar o equilíbrio do limbo. À medida que os guardiões se unirem a esses novos parceiros, eles não apenas se fortalecerão,
mas também poderão enfrentar questões mais amplas sobre o que significa ser um protetor da ordem e do equilíbrio em um mundo onde as linhas entre o bem e o mal se tornam cada vez mais desfocadas. Essa trama rica pode explorar uma vasta gama de temas, como dúvida, mistrust e até mesmo sacrifício, impulsionando os jogadores a revisitar suas concepções de heroísmo em uma história em que escolhas significativas guiam as narrativas que desenvolvem. Indo além da batalha, as interações entre os personagens e seus novos aliados fazem com que os jogadores reflitam sobre o impacto das relações, não apenas em guerras interdimensionais, mas em todos os níveis das narrativas pessoais que criam. Cada escolha feita não se destina apenas a um resultado imediato, mas carrega as consequências de um passado que mora no futuro, e um futuro que influencia o passado, uma verdadeira teia de existir que captura as complexidades das relações que moldam o destino desenfreado dos mundos que habitam. À medida que as dimensões colidem, cada guardião do limbo se vê forçado a enfrentar desafios imensos e complexos. Acumular poder é uma jornada árdua. Mantê-lo sem sucumbir à corrupção representa uma batalha inteiramente diferente. Cada decisão se torna um ponto decisivo na saga, e um dos exemplos mais intrigantes é o da Guardiã Lyra, que controla os ventos do destino. Ela descobre que sua capacidade de moldar eventos não só altera o que está por vir, mas também influencia a realidade passada, levantando questões profundas sobre as consequências de suas ações. Essa dinâmica reflete temas clássicos presentes em muitas narrativas do universo dos RPGs, onde tramas abrangem o tempo e as escolhas de maneira intrincada, desafiando até mesmo os mais experientes contadores de histórias. Conflitos internos e rivalidades. Além das batalhas contra forças externas, os guardiões enfrentam guerras internas que testam sua coesão. Rivalidades e desentendimentos começam a moldar o ambiente em que operam, revelando fragilidades e ambições ocultas. A competição entre dois dos principais guardiães, Valak e Cyrus, expõe os extremos que a ambição e rivalidade podem levar um indivíduo. Valak, obcecado pela ideia de obter poder absoluto, busca a lendária Arca das Sombras, que promete conceder controle absoluto sobre as mentes de adversários e inocentes. Em contrapartida, Cyrus defende fervorosamente que a verdadeira força reside na união e na confiança mútua entre os guardiões. Essas tensões geram uma narrativa rica, permitindo um mergulho profundo em dilemas morais que afetam não apenas seus destinos individuais, mas também a colaboração geral necessária para enfrentar os desafios dos Crôncios. Paralelamente, os habitantes dos reinos que circundam o limbo começam a se rebelar contra suas próprias circunstâncias. Diferentes raças humanos, elfos, anões e até mesmo criaturas mais exóticas observam as batalhas se desenrolando entre os guardiões e os Crôncios, e cada uma delas busca seus próprios interesses e objetivos. As discussões sobre como esses conflitos interdimensionais afetam suas vidas e seus destinos podem levar a situações especialmente decisivas dentro do enredo. Heroínas e heróis inesperados frequentemente surgem desse contexto, desafiando o status quo e frequentemente se unindo aos guardiões por uma causa maior. Esta dinâmica permite que os jogadores explorem as complexidades da moralidade em RPGs, serão eles os salvadores, ou a razão pela qual a tragédia se aproxima. A grande revelação. À medida que o clímax da saga se intensifica, os portais de travessia começam a se abrir em todo o limbo, trazendo à vida seres ancestrais, há muito esquecidos nos recantos de mitos e lendas. Essas entidades místicas, revestidas de poder e conhecimento, podem interagir com os guardiões de inúmeras formas, levando a reviravoltas que podem mudar o curso da narrativa de maneira impactante e inesquecível. Cada jogador, assumindo seu papel ativo, percebe que esta batalha final não se resume apenas a um confronto físico, ela se transforma em uma luta por ideais, legados e visões que determinarão o futuro das dimensões interligadas. Os detalhes meticulosos, como um artefato ancestral que contém a essência do que significa ser cada guardião, transformam a batalha em uma dança complexa de magia, estratégia e expressões que influenciam diretamente os resultados das interações entre os personagens. Para cada ação realizada, existe uma reação, um eco que reverbera não apenas entre os temas da batalha, mas também nas relações e conexões que os guardiões fizeram ao longo de suas jornadas.
No final, a compreensão de cada um dos envolvidos e suas verdadeiras motivações são o que tornará o desfecho não apenas satisfatório, mas também imensamente memorável e impactante para todos os participantes que mergulharem nesse intrigante universo de aventuras e desafios interdimensionais. À medida que a luta se intensifica em direções imprevistas, a necessidade de um herói inesperado surge. Este personagem, que por muito tempo pareceu ser um mero espectador no grande conflito, descobre seu verdadeiro potencial e importância dentro da narrativa. Historicamente, essa temática é comum em muitas histórias de RPG, onde um me subestimado acaba por se transformar em protagonista, detendo a chave crítica para a vitória. Este herói pode possuir habilidades inexploradas, talvez a capacidade de canalizar a força coletiva de seus aliados ou mesmo dialogar diretamente com o próprio tecido da realidade. Essa habilidade peculiar não apenas desafia as expectativas dos heróis e inimigos, como também desestabiliza o equilíbrio já frágil entre as dimensões. O papel do sério e da colaboração. A mensagem subjacente que emerge dessa narrativa é clara e poderosa. Cada personagem, até mesmo aqueles que não aparentam ter grandes poderes, pode ter um papel vital em um cenário de luta épica. Essa é uma lição inestimável para os jogadores de RPG, ressaltando a importância da colaboração, do reconhecimento e do apoio mútuo. Todos sob a luz da ideia de que todos têm um papel a desempenhar em suas próprias histórias. Essa interação dinâmica e rica pode gerar histórias fascinantes, onde escolhas inesperadas mudam o curso da narrativa global de maneira imprevisível e emocionante. À medida que a batalha culmina em um confronto colossal, os guardiões se reúnem para um embate decisivo contra uma entidade de sombras que almeja consumir todas as dimensões em sua voracidade insaciável. Essa luta transcende uma simples batalha física. Ela se transforma em uma guerra pelo destino entrelaçado de todos. Cada guardião deve decidir qual legado deseja deixar para trás. Essas escolhas, repletas de significados profundos e consequências palpáveis, não apenas afetam seus destinos individuais, mas também moldam a tapeçaria coletiva do limbo e das dimensões adjacentes, revelando a complexidade da moralidade ponderada em cada decisão. Um final que reflexiona. No final, o triunfo se revela menos sobre vencer ou perder a batalha final e mais sobre como cada um se entrelaça na tapeçaria rica, repleta de histórias de coragem, traição, amor e a eterna luta entre luz e trevas que sempre habitará o universo. Ao refletirmos sobre essa narrativa, convidamos todos os jovens contadores de histórias a considerarem seus próprios caminhos e a se inspirarem nas aventuras dos Meno-Guardiões do Limbo. Que suas histórias sejam tão cativantes quanto as experiências transbordantes de camaradagem, exploração e descoberta em mundos que possuem dimensões tão vastas quanto os próprios limites da imaginação e da criatividade nas aventuras que sonham em viver. E assim, enquanto o eco de suas escolhas ressoa ao longo das realidades, as histórias aguardam para serem contadas, lembrando sempre, a verdadeira aventura nunca termina. Ela aguarda aqueles que possuem coragem para sonhar e a determinação para agir. Portanto, aventureiros, sigam em frente, seus destinos aguardam. A luta pode parecer interminável, mas lembrem-se de que cada passo que vocês dão não só molda seu próprio destino, mas também contribui para a grande história que permeia o universo, preparando o palco para novos eventos, novas escolhas e novas realidades que ainda precisam ser exploradas. E quem sabe, talvez vocês se tornem os próximos Guardiões do Limbo, tecendo suas próprias lendas em meio à vastidão interdimensional que os aguarda.